vamos começar com o Tejon. Tejon, você está muito entusiasmado com aquele projeto da recuperação das pastagens degradadas, né? Como é que você está vendo essa movimentação? Como que esse projeto pode mudar a realidade do agro brasileiro? Bom, Marcelo, eu acho que melhorar, né? Não diria mudar, porque tem muita coisa boa acontecendo. Melhorar a nossa economia, melhorar o PIB brasileiro como um todo, num grande salto a partir do agronegócio. Então, esse plano, que é o plano de. É um plano grande chamado Transformação Ecológica, onde os dados apontam para investimentos na casa de 160 bilhões de dólares, é mais do que o setor da agropecuária, setor industrial, urbano, um movimento muito grande nesse sentido, e dentro dele está também esse projeto dos 40 milhões de hectares de pastagens degradadas que seriam transformadas num ativo ambiental positivo e integração lavoura-pecuária-floresta, enfim, tudo isso que envolve essa nosso moderno agro. Então, é um plano, existe um grupo interministerial trabalhando nele, neste exato momento, e há uma expectativa aí de sairmos neste semestre, eu diria, com esse projeto. Esse projeto, em acontecendo, imagine ele inteiro, 160 bilhões de dólares por ano de investimento, é o que o ministro Haddad informou. Imagina o que significaria. É um plano Marshall, é um verdadeiro plano Marshall, que terá impactos gigantescos no PIB brasileiro, né? Sem dúvida alguma. Então, estou aí acompanhando numa expectativa e vendo o que isso vira de realidade efetiva, né? Essa é a minha esperança. Por isso que eu falei, viu, Tejon, muda, porque a gente não tem dúvida dos belos números que o agro já tem, mas à medida que a gente incorpora a infraestrutura que será necessária para esse projeto, portos, rodovias, ferrovias, hidrovias, estruturas de armazenagens, também dentro das propriedades rurais, e além dessas questões ambientais, que são muito importantes também, então isso pode mudar ainda mais de patamar o nosso agro e a nossa economia brasileira, não é verdade, Roberto? Agora, eu acho que esse é um tema, eu tenho conversado com muita gente também, Tejão, em relação a esse programa, que é maravilhoso, né? Imagina incorporar 40 milhões de hectares de pastagem degradada como área produtiva, seria uma coisa explosiva. Mas eu ouço de algumas pessoas uma preocupação quanto a mercado para tudo isso aí, né? Então, é uma preocupação a questão de acordos comerciais que garantam mercados no longo prazo. Nós conhecemos bem essa história de excesso de produção sem mercado, é muito complicado para a agricultura. Então, está todo mundo entusiasmado com isso, mas o Marcelo já tocou num ponto central, que é a questão da infraestrutura e logística, mas também é fundamental que haja um grande acordo comercial com países importantes, países importadores de consumidores com uma numerologia bastante significativa, para garantir mercados. Caso contrário, os preços altos que aconteceram durante o período da pandemia, que agora estão voltando para a realidade, entusiasmaram muitos países do mundo a aumentar a produção. Então, tem vários países, grandes países, interessados em aumentar a produção fora dos seus limites, das suas fronteiras. Pensando na África ou na Ásia, por exemplo. E é possível que haja um crescimento importante da produção agropecuária nos próximos anos. O Roberto, você tocou no... desculpa, pode terminar, Roberto. Não é só isso. É essencial que haja acordo comercial para que os mercados sejam garantidos. Senão você vai ter de repente, ter um aumento de produção espetacular com esse trabalho muito bom que está sendo feito em relação ao cerrado, à pastagem degradada, mas é preciso que haja mercado. Você tocou num ponto muito importante. Hoje eu estava vendo um estudo. Nos últimos 4 anos, a oferta de milho, soja e trigo, oferta de grãos, cresceu 16% e a demanda cresceu só 6%. Então, esse ponto colocado por você é muito importante, porque
é fundamental que a gente consiga promover mais produção, mas com mais demanda para os preços se manterem a níveis satisfatórios para garantir a rentabilidade do agricultor, né? E por tudo que a gente tem olhado hoje nas perspectivas de preços, mesmo que essa semana vai sair um relatório novo aí da Conab e do USDA também, que deverá reconhecer mais quebras na produção de verão do Brasil, né? Mas mesmo assim o mercado não está ainda espelhando isso, né? E a soja, por exemplo, caiu nos últimos 3 pregões. Hoje a soja está ao redor de $12 o bushel, né? E gente falando que ainda vai mais para baixo. Quer dizer, então esse é um tema que nós temos que ter muita atenção, porque não basta só produzir, né? É necessário que se tenha demanda para preservar preços e preservar a rentabilidade. Exatamente. Agora, no meu ponto de vista aqui, se o Brasil tiver 3 vezes mais do trigo que ele produz, a gente tem para quem vender. Se tiver mais feijão e arroz, tem para quem vender. Se tiver mais cevada, tem para quem vender. Ou seja, nós temos um mercado gigantesco de coisas que nós ainda não fazemos. E outra coisa que a gente tem que considerar, hoje no planeta Terra tem cerca de 4 bilhões de seres humanos que comem mal, subnutrido, e o mundo não vai poder ir lá para frente para os próximos 10, 15 anos com gente nessa condição. Então, eu creio que o Brasil, tem realmente uma condição de ir para os seus 600 milhões de toneladas aí de grão, com muita coisa que não é necessariamente a soja, né? Não é só a soja, muitas outras coisas que a gente pode incorporar e fazer aí, que o mundo precisa, com certeza. Então, Tejão, mas aí tem que mexer em uma série de questões econômicas e de estratégia de governos e de entidades, que aí, de uma certa forma, sai da área de competência do agronegócio e também do Brasil como instituição, como nação, né? Porque, por exemplo, você pega o que está sendo gasto naquela guerra da Ucrânia com a Rússia, é um absurdo, né? O que está sendo gasto no conflito de Israel com a Palestina é um absurdo, né? Então, por exemplo, se esses recursos estivessem sendo direcionados para melhorar a demanda dos países que têm necessidade, que têm carência e tal, mas, infelizmente, o mundo real é diferente disso, né? E os líderes agem de acordo com as suas conveniências, com as suas crenças, e essas questões sociais aí que você colocou, muito importantes, muitas vezes ficam de lado. O aspecto é agroindustrial. Não estamos falando de uma coisa que compete à agropecuária resolver. Aliás, a gente sabe que o setor pós-porteira das fazendas, 500 corporações dominam o agro do planeta. Portanto, essa turma tem que estar junto nesse jogo, sem dúvida alguma. Esse tema do trigo que você citou, por exemplo, Tejão, trigo, né? A Embrapa garante que até 2030 nós vamos produzir 20 milhões de toneladas de trigo. Ou seja, vai ter uma sobra de 6 a 7 milhões para exportar. E o Brasil, que hoje é um país importador de trigo, pode transformar num país exportador. Você tem toda a razão. Nós temos que diversificar a nossa pauta de exportação, mas também não se faz do dia para a noite. É um processo lento, tem que ter programação, estratégia, infraestrutura, enfim, é todo um processo. De modo que o relevante, nós falamos 500 vezes sobre esse assunto aqui, o relevante é que esse programa dos 40 milhões de hectares de pastagem degradada, que é maravilhoso do ponto de vista de posicionamento brasileira no mundo, um novo cenário mundial de segurança alimentar, tem que ser trabalhado não apenas com ênfase na produção, mas nos mercados. Tá? Acho que esse é o grande lance. E não é difícil tratar desse assunto lá na GV, por exemplo. Estamos trabalhando agora, Marcelo Tejon, meus amigos, um estudo, vai demorar bastante tempo ainda, mas é um estudo que procura discutir tendências. Quem é que vai produzir o quê daqui até 2050, né? Em 2050. Daqui até 2050, quem é que vai produzir o quê? Quem é que vai consumir o quê? Para eles terem uma ideia de
rotas comerciais e rotas financeiras do mundo agropecuário globalizado, né? Então, esse estudo vai dar uma ideia de que estratégias têm que ser feitas por nós e por outros países também. Então, hoje, a ideia de economia globalizada, de um mundo só, é cada vez mais presente. Então, temos que olhar o que cada um quer fazer e pode fazer e vai fazer para se colocar nesse cenário de maneira mais consistente.